Na Fatologia, página 8, última linha, poderia comentar a abnegação silenciosa? A abnegação silenciosa é quando a consciência tem a capacidade, né, de observar determinadas questões, conseguir manter a tarefa de maneira silenciosa, ser um exemplo silencioso e conseguir respeitar as decisões, o nível evolutivo alheio, e mesmo que ela saiba que aquilo que as outras consciências, ou aquilo que o grupo, ou aquilo que a outra pessoa simplesmente está fazendo, não esteja exatamente aquilo, não esteja correto, não esteja num bom rumo. Então, quando a consciência ela consegue permanecer, retirar o time de campo com as suas ideias, sem que prevaleça as suas ideias, que prevaleça simplesmente o seu exemplarismo pessoal, que já é bastante. Silenciar sua mente num silêncio cosmoedificador, deixar o grupo tomar as decisões, mesmo que estejam equivocadas, em detrimento do benefício e do crescimento do próprio grupo ou da outra pessoa que está à sua volta. E essa abnegação, ela realmente é de uma riqueza muito séria. Isso é assim, de uma sabedoria, de uma inteligência evolutiva muito séria. Às vezes a pessoa ela tem condições de observar o rumo que o grupo está tomando, mas e sabe que aquilo pode dar na cabeça do próprio grupo, que aquilo pode não ser tão eficaz para o grupo. Mas simplesmente pelo respeito ao grupo, pela condição de ajudar com que o grupo cresça, com que o grupo consiga refletir por ele mesmo, interagir de forma organizada, trabalhar de maneira onde a unificação realmente aconteça. Isso é um fato que requer muita abnegação das consciências mais lúcidas. Eu fico pensando, né, no transmentor, nos orientadores evolutivos, perto das nossas necessidades e perto das nossas precariedades ainda entre consciências. Muitas vezes eles estão vendo, estão percebendo que determinadas tarefas, determinadas atitudes, determinadas posturas que a gente está realizando, não estão bem alinhadas, ainda não é o princípio diretor, ele ainda não é a questão mais séria da prioridade máxima que a pessoa pode render ali. No entanto, eles deixam com que aconteça para que a consciência ganhe a devida maturidade. Em Fatologia, página 7, terceira linha, poderia abordar a retenção das vivências experimentadas e registradas na holomemória? Aqui é como eu exemplifiquei anteriormente, naquela técnica utilizada, a retenção das vivências experimentadas. Na nossa holomemória tem o registro de todas as vivências, em toda a nossa série X, né? Então nós tivemos várias vidas e vários períodos de intermissão com vários, ou com pelo menos um dos cursos intermissivos aí. Tudo isso, todas as experiências estão no arcabouço da holomemória. Mesmo que a gente não queira, ou mesmo que a gente assim ainda não saiba como lidar com isso, elas estão ali, ela é parte da nossa história. Esses registros eles podem ser recuperados mediante as tarefas interassistenciais que a gente executa, que é a questão da recuperação de cons. Eu considero assim que o bacana disso é, através das tarefas, através do comprometimento com voluntariado sério, a consciência ela vai adquirindo essas noções desses registros que estão no arcabouço da holomemória e permitindo a consciência observar erros que ela já cometeu e que não precisam cometer mais, inclusive acertos que ela pode, que ela teve anteriormente, ou até situações que ela realizou que são muito maiores que ela está conseguindo realizar nessa vida intrafísica. Tudo está registrado. Acontece que a gente precisa de uma maturidade, e essa maturidade vai chegar através da experiência, através da vivência. E aí sim a gente vai recuperando os cons e permitindo o acesso a esses registros, que já estão lá. Só precisa do nosso esforço, da dedicação para poder recuperá-los. O paracérebro, ele é totalmente de outra dimensão, né? Vocês nunca encontraram com algum paracérebro por aí andando ou qualquer coisa, nem apresentar para vocês diretamente. Então, é outra dimensão, outra condição, é outra qualidade de manifestação. Então, isso é muito importante. Começa que nós temos que entender, ter uma cognição, compreender, assimilar a ideia de que tem um paracérebro.
Por exemplo, a ciência convencional ainda não chegou nisso. Então, nós temos que pensar que a hipótese de existir um cérebro mais evoluído, mais sofisticado e lateral, que comanda tudo, é terrível. Não tem jeito de você fugir. Esse é um caminho para a gente entender. Então, a paracerebologia, na verdade, é a base de tudo que nos diz respeito. Então, o paracérebro somos nós. Você é o paracérebro. Eu sou o paracérebro meu. Você é o paracérebro seu. E por aí vai. Agora, os nomes que nós damos para cada pessoa é o nome do paracérebro dela, é o ego dela, é a pessoa, é em si, aquela personalidade. Agora, se ele é tão assim difícil, elusivo, tênue, você está entendendo? Fugidio, difícil de você pescar, você tem que pegar a parapercepciologia, ou seja, o paracérebro, para começar a entender isso e começar a raciocinar com isso, a partir do paracérebro. Uma coisa é uma consciência que pensa, mas pensa igual um bicho da zoologia, um subhumano, um ser que ainda não tem raciocínio mais avançado. Outra coisa, uma pessoa que já tem um certo raciocínio. E outra coisa, uma terceira, que somos nós, é aquela que já pensa que tem o paracérebro, que esse paracérebro é imortal. E outra coisa, esse, se a pessoa quiser, ninguém ataca. Mas, se a pessoa deixar, a pessoa tem assédio através dele. Porque todo contato que nós temos com outra consciência é paracérebro a paracérebro. Então, começa por essa noção. Se a pessoa começar a adquirir isso, implantar na vida dela esse conceito, que tudo que ela faz depende do paracérebro. Então, por exemplo, eu comecei a estudar isso na psicografia, lá no movimento espírita, há mais de 50 anos. Então, eu queria saber direitinho como é de todas as coisas que a gente sente na hora que você vai psicografar. Tem aqui um processo na cabeça e que mexe no mecanismo da escrita. Agora, comigo, aquilo era muito sofisticado em certas coisas, porque eu sou ambidestro. Agora, era muito engraçado, a hora que eu recebia a psicografia de uma pessoa que foi canhota. Então, eu falei assim, gente, mas eu tenho que começar a estudar esse mecanismo da escrita, entende? Aí é que eu comecei a pensar na situação. Então, veja, na hora que ela continua canhota lá do outro lado, mostra que o paracérebro domina o problema todo. Você está entendendo? De um lado e do outro. Então, ele domina, na verdade, o hemisfério esquerdo, o direito e o cerebrinho, que é o cerebelo. Entendeu? Agora, a hora que eu comecei a pensar isso, eu comecei a ver, então, as diferenças que tem na segunda parte, ou seja, no distrito secundário, que é fora do sistema nervoso central, o sistema nervoso secundário, que é entende, o simpático, parasimpático. Então, seu coração bate, os seus pulmões funcionam, independente da sua vontade. Eles, então, têm uma certa autonomia, por isso que chama sistema nervoso autônomo, entende? Agora, com isso, então, tudo eu vi, gente, o negócio é o paracérebro. Eu agora sou do partido do paracérebro. A coisa mais importante é o paracérebro. Eu era rapaz, quando eu comecei a raciocinar isso tudo, e aí, devido pensar muito em paracérebro, eu comecei a lembrar do curso intermissivo em que se falou em paracérebro. Então, a paracerebologia é a base de tudo para nós nos entendermos e alcançarmos a lucidez do caminho da evolução. Senão a gente fica marcando passo. Você fica totalmente, vamos dizer, envolvida dentro de um processo de imagística, de imaginação, que não vai sair disso. Isso não resolve. Então, o processo é o paracérebro. Agora, com o paracérebro, você vai começar a entender como é que uma pessoa sai do corpo, deixa o corpo aqui, o psicossoma aqui e vai embora só de mental som. Então, o paracérebro está dominando. Agora, por que é que na hora que chega no paracérebro, é um processo de matriz,
é a base, é o núcleo, é o olho do furacão de tudo. Então, por exemplo, fora do corpo, eu fazia experiência, via um livro, eu queria saber determinado processo do livro direto. Eu tinha dificuldade, porque chegava, às vezes, eu entrava num flanco da análise do livro fora do corpo, que era de que foi feito o livro. Então, eu via que árvore que foi, onde que foi, começava... E eu não pegava a essência, que era... Por quê? O cara só colocou a ideia a partir de página que ele escreveu, que depois eles imprimiram para fazer as páginas do livro. Você está entendendo? Agora, eu comecei a ver que o negócio era tão profundo que eu entrava onde começou aquele livro. O Paracelse não está perguntando qual o conteúdo. Você está entendendo? Ele entrou no objeto que eu estava fazendo o sensoriamento, que é uma psicometria. Agora, isso eu comecei a entender as coisas da filosofia, da teosofia, que na teosofia se falava, não, se você vai com mental soma, você vai ter o processo por atacado, mas você não vai ver, às vezes, algum detalhe. Ele passa por cima, ele faz o jump, ele pula, entende? Agora, tudo é Paracelse. Então, vamos estudar mais o Paracelse. Ainda tem muita coisa. Uma das coisas mais obscuras que tem na cognição humana é o Paracelse. Professor, só ainda continuando, essa, então, autoparapercepciologia, ela engloba todos esses fenômenos? Engloba. E aquilo que eu estava falando aí há pouco, por exemplo, o processo da mental somática, tudo é Paracelse. Quer eu vou repetir tudo aqui que eu falei. Olha aqui, ó. Do mental soma, conquistas evolutivas, faculdades mentais, mega atributos conscienciais ou intelectuais, funções cognitivas, quer dizer, de você conhecer as coisas, alto senso de decisão, alto senso, que você às vezes tem decisão, mas você não teve senso, faltou lógica, racionalidade, ponderação, reflexão. Você tem que ter senso para decidir. Uma determinação não pode ser assim no escuro. Agora, recursos paracerebrais, foi o que eu falei também antes. Quais são os recursos paracerebrais? Tem muita coisa que nós não sabemos. E outra coisa, aí entram as parapercepções lúcidas. Por quê? Se o paracérebro, ele é estrangeiro, ou seja, ele é da extrafisicologia, ele não é dessa dimensão, nós temos então que mexer com as parapercepções, foi o que eu falei antes. Agora veja, autodiscernimento, autocrítica, autorraciocinologia, autotacritmia, isso tudo tem paracérebro no meio. Então, vamos entender a complexidade do que é. Então, eles falam que a maior complexidade que tem no cosmos humano, segundo a eletronáutica, é o cérebro. É a chamada caixa preta da personalidade, é o cérebro. Agora eu viro para ele e falo assim, existe uma para-caixa preta, que é o paracérebro. Esse ainda é pior ainda. Agora veja, lá no fundo, a caixa preta do cérebro que eles estão procurando é o paracérebro. Então, a hora que nós estamos estudando isso, ou pelo menos já aventando essa possibilidade da existência disso, já fazendo a elucubração de uma neo-hipótese, é um neoconstructo, nós estamos na frente da ciência convencional, ó, lá. Eles não vão demorar muito a chegar lá. Agora, nós já chegamos com o parapsiquismo. Eles, enquanto não assumir, acolher o parapsiquismo, eles não vão chegar nisso. Professor, só mais um aqui. Aqui na introdução, né, você coloca quem domina o cérebro, domina o soma e a vida somática totalmente. Você não quis colocar a questão da energia, porque se a vida, a base da vida é energia... Se você domina o soma, então, você está dominando a energia. O soma é uma manifestação da energia. Então, tudo quanto é objeto aqui, ó, estuda aqui, ó, isso é a energia modificada. Você modifica todos esses objetos que tem aqui, inclusive a minha mão, meu corpo, tudo aqui. Enfim, aqui, ó, você só mexe com a energia modificada.
A consciência mesmo está dentro de você, que é o paracérebro. O resto tudo é bobagem. Então, nós estamos trabalhando aqui com uma porção de moldura, e não sai disso. Vocês são as molduras. O que me interessa é a essência, o conteúdo dessa moldura, que é o paracérebro. É o Valdo. seu egão. O egão está lá dentro. Entende? Valdo, queria que você comentasse, dentro desse mesmo tema, a paraperceptibilidade, vamos dizer, o domínio da sinalética parapsíquica é a linguagem do paracérebro que a gente está dominando? Quando a gente está decantando essas... Pouco a pouco, mas o processo, Paulo, ainda é muito caricato. Entendi. É muito primário. A linguagem do paracérebro é a telepatia do consciênciês. Entendi. Então, a hora que entra o consciênciês, todo esse problema de moldura desaparece. A gente tem dificuldade para entender isso aí. Esse processo é aquilo que eu falo, que o serenão tem, que a gente não entende. Eu, por exemplo, nas minhas coisas que eu já tive de código de consciência, que são muito rudimentares, eu já tentei ver se, com o fenômeno, eu posso entender mais isso. Mas eu ainda não tenho gabarito, não. Eu ainda não entendo bem como é que é. Agora, eu vejo que isso aí tem relação com a telepatia, o consciência tem relação com o processo da derrogação das leis, isso tem relação com o problema de você ultrapassar a mateologia, tudo tem relação com isso aqui. E tudo tem o paracérebro no meio, lógico, porque sem paracérebro nada funciona. Você não é consciência. A gente pode dizer que a sinalética e depois as parapercepções em geral é como se fosse assim, um eco bem longínquo ainda da função lá do paracérebro. É a lá parte ainda grossa, Entendi. rudimentar da situação. Não, é o que eu chamo de moldura. Entendi. Eu não quero ficar só na moldura hoje. Tudo eu quero é o conteúdo. O conteúdo é que é a mensagem. A moldura é apenas a aparência da mensagem. Você pode mandar uma mensagem por e-mail, uma mensagem desenhada, pictográfica, colorida, preto e branco. Não me interessa nada disso. Me interessa o seguinte, o que a mensagem está falando? Me dê aí a ideia. Qual é o conteúdo? Eu estou sempre querendo o conteúdo. Quando vocês começam a procurar o conteúdo à frente da moldura e da forma, vocês estão caminhando para entender o paracérebro. O senhor aqui no dicionário, o senhor fala no item 6, no autodiscernimentologia, da autossincronização neuronal. Isso tem correspondência com essa correlação da expressão? Tem, isso aqui a gente está mostrando porque precisa ter uma sincronização neuronal, que é o problema nosso das sinapses, etc. Porque a sinapse, no caso, do ponto de vista prático, objetivo, elas são mais importantes que o neurônio. O neurônio, sem elas, o neurônio não existe. Mas veja, o que interessa são elas. Uma pessoa, por exemplo, todo mundo aqui tem mais ou menos o mesmo número de neurônio, mas nós não temos o mesmo número de sinapses. Cada um tem o seu. Eu, como sou mais de idade e tenho trabalhado com a cabeça, nesse caso, eu não posso sonegar a informação de que eu tenho mais do que a maioria aqui. Mais do que a média. Isso eu garanto. Nisso aí eu sou obrigado a reconhecer por causa da minha idade. Se eu, por exemplo, fosse uma pessoa que fosse apenas um lavrador, ou uma pessoa, um lixeiro, um operário, sabe, um homem da mão de obra, que ficasse só na base manual, talvez eu estivesse na média do povo aqui, com a minha idade. Mas agora, na minha idade, mexendo com a intelectualidade, eu tenho muito mais sinapse do que isso. Então, a coisa mais séria são essas interligações dos neurônios, são as sinapses aí no caso. Mas tudo é secundário. Agora, isso é importante para você chegar no conteúdo. E deve ter o paralelo lá no paracérebro, que são a sincronicidade ou a sincronização das paraneossinapses, né? Também. Agora aí é preciso examinar isso com calma. Agora o que eu vejo é o seguinte, o cérebro é uma droguinha, né?
No entanto, é considerado o maior, né? O maior objeto humano, físico, intrafísico, material, nessa dimensão respiratória, a maior coisa que existe é o cérebro humano. Eu também não estou falando que é o cérebro da gatinha lá, não. É o cérebro humano. Então, esse é o maior. Agora, veja, ainda é muito boboquinha, né? Porque ele é que pega a forma. Por exemplo, o seu cérebro, ele não pensa essas ideias que eu estou dando. É a sua consciência, através do paracérebro, que permite isso. O cérebro é apenas mais um instrumento. Do jeito que nós temos instrumento. Por exemplo, aqui tem um suporte que segura esse microfone. Isso é. O cérebro é isso aqui. Entende? Igual o microfone que manda.